Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que bom nós estarmos mais uma vez no canal Palavra e Estudos Bíblicos, para juntos nós vamos ler e vamos meditar na medida do possível e aprender mais um pouco da bendita palavra do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja e continue abundantemente sobre a vida de cada um de vocês, de cada um que visualizar este vídeo e cada um que juntamente conosco desfrutarmos deste pequeno período de aprendizado e meditação na santa e gloriosa Palavra de Deus. Então, o texto que nós vamos estarmos juntos lendo e comentar a forma de acordo com o que o Senhor Deus nos permitir, está no capítulo 24 do Evangelho escrito por Lucas, e a partir do versículo 13, e é um texto bem discorrido, principalmente por ocasião da Páscoa, por ocasião em que marca a paixão de Cristo, a sua ressurreição, e graças a Deus que isso aconteceu, e por isso nós estamos aqui, remidos e lavados no seu precioso sangue. Não merecíamos e nem merecemos, mas o Senhor Deus se compadeceu de nós e enviou o seu Filho amado para entregar a sua vida por nós, para derramar seu precioso sangue por nós, e para que o seu sangue nos alcançasse e ali nós fôssemos justificados através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua ressurreição, e ali nascia o que a Bíblia nos ensina, um grupo que a Bíblia nos dá o nome de igreja. Tudo para que nós não fôssemos para a condenação eterna. E acerca deste fato acontecido em Jerusalém, no versículo 13, nós encontramos dois dos discípulos de Jesus. Eles não faziam parte, eles não estão listados no seleto grupo dos 12 apóstolos, mas no mínimo eles faziam parte dos 70, do grupo dos 70 discípulos. Mas o certo é que o texto nos diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós?
E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram e o condenaram, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim exatamente como as mulheres disseram. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse, ó nécios, tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E então, começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhes deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceram-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles também lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Senhor Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus.
Senhor do Pai, Senhor Deus Pai, esta é a tua santa e bendita palavra e pedimos ao Senhor permissão para juntos aprendermos a tua palavra. E desde já nós queremos, não como rotina, mas como uma verdade, uma realidade, confessar a nossa incapacidade e a nossa incompetência para nós entendermos a tua santa e maravilhosa palavra que o Senhor deixou para nós, este evangelho maravilhoso, mas a nossa mente, o nosso intelecto, nós não conseguimos compreender de nós mesmos. E então eu peço ao Senhor e pedimos ao Senhor que nos dê entendimento, nos abra o entendimento, nos esclareça e nos guie no decorrer desse versículo através do teu santo e maravilhoso Espírito e que tudo seja para honra e glória do teu santo nome e para o nosso crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. E sobretudo, Senhor, mais uma vez nós dizemos, e toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ti, porque nós nada somos, o Senhor é tudo. Assim nós agradecemos ao Senhor. Então, amados, nós encontramos aqui no capítulo 24, escrito pelo evangelista Lucas, e nós sabemos que cada um escreveu mais direcionada para um público, e Lucas, o médico amado, ele se direcionou mais aos gregos, mas o certo é que todos os evangelhos, com algumas variações de dias ou de passagens, mas todos culminam, todos convergem para o mesmo conteúdo de fidelidade e de verdade e de inerrável palavra do Senhor. E Jerusalém estava em polvorosa. Era o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas antes nós sabemos dos horrores que ocorreu na cidade de Jerusalém, em que o nosso Salvador, ele bondosamente, como um cordeiro mudo que vai ao matadouro, ele foi preso. Ele foi preso. Ele disse, quando o irmão Pedro, com sangue quente dele, arrancou a espada e arrancou a orelha feriu a orelha do servo, do sacerdote, e acreditamos que ele não queria só ferir a orelha. Provavelmente o servo abaixou a cabeça, porque com o seu temperamento sanguíneo, possivelmente ele queria separar a cabeça daquele moço. Mas não aconteceu, e o Senhor Jesus estava sendo preso por aquela turba, e ainda assim ele ainda opera um último milagre antes de ser crucificado, que é curar a orelha sangrando daquele moço. Jesus, ele, entre idas a Pilatos e Herodes, acabou sendo condenado e foi até ao Calvário e caiu com o peso da cruz, porque já havia sido surrado, esbofeteado, e estava a sua carne já enfraquecida, já tinha suado suor de sangue no Getsemane, também chamando de Getsemane, não importa, mas vamos falar no português, Getsemane. E então, lá no jardim do Éden,
ele pede ao Pai que, se fosse possível, se era possível passar dele aquele cálice, e até o Senhor Deus, na sua soberania, ele poderia, mas se o Senhor Deus usa da sua soberania e livra o Senhor Jesus daquele cálice, ai de nós, amados, estaríamos perdidos. Acabaria toda a nossa chance de perdão, de salvação, e marcharíamos como um imenso exército para a condenação eterna. Mas que bom que o Senhor Jesus, ele, ao mesmo tempo em que ele perguntava ao Pai se era possível passar dele aquele cálice, ao mesmo tempo ele dizia, mas olha, todavia não faça a minha, mas a tua vontade, a vontade do Senhor. E o mais doloroso do cálice que o Senhor Jesus estaria passando, que já era muito sofrimento, carregar a cruz, ser condenado por pecados escabrosos, né? Cometido por nós, do gênero humano, e ele estaria pagando por nós, em nosso lugar, substituindo-nos, porque nós não tínhamos condições de pagar essa dívida, nós sabemos, mas acreditamos que o ponto mais doloroso do cálice que o Senhor Jesus estava dizendo é porque, pela primeira vez em toda a eternidade, ele, por um tempo ali, pregado na cruz do Calvário, ele não veria o Pai bradar lá dos céus: eis aí o meu filho amado, a quem eu tenho tanto prazer, a quem eu tanto tenho me comprazido. Também na cruz do Calvário, pela primeira vez em toda a eternidade, o Senhor Jesus, ele não poderia chamar o Pai de Pai, ele não poderia tratá-lo como Pai. O único direito que ele teve ali na cruz do Calvário é exclamar: Deus meu, por que me desamparastes? E porque ali, como ele estava carregado com as nossas mazelas, com nossos pecados, amados, se nós compreendêssemos mais efetivamente tanto amor, tanto carinho, tanta bondade, tanta misericórdia da parte de Deus, da parte do nosso amado Salvador Jesus Cristo, da parte do Espírito Santo, nós seríamos muito mais gratos ao Senhor. Mas às vezes nós caímos em atos de tanta ingratidão, atitude de tanta ingratidão, mas ainda assim o Senhor é aquele que nos sustém pela mão. Mesmo quando nós tombamos, nós tropeçamos, caímos de joelho ou caímos até mesmo deitado, ele estende a sua mão, ele nos levanta. Aconteceu isso com Pedro. Com Pedro, depois de negar Jesus, ele pensou que Jesus não iria mais querer mais nada com ele, né? E porque afinal de contas ele havia negado o seu mestre, depois de prometer que estava pronto para, se for possível, até a morte com ele. Ele negou o seu mestre, e nesse pensamento ele pensa e estava disposto a voltar à velha vida, ou pescar. Ou seja, quem sabe o nosso irmão Pedro, tão frustrado que estava, ele pensava: bom, neguei o meu mestre, depois de fazer tanta promessa, ter sido tão arrogante, tão autossuficiente, prometer para ele de se fosse possível, morrer junto com ele. Então, o que me resta agora, talvez, é só mesmo findar meus dias novamente como um pescador. Mas Jesus foi lá atrás dele. Assim também acontece conosco. Quando nós pensamos que é o nosso fim, amados, o Senhor Jesus
bondosamente, ele vem atrás de nós, e ele não precisa, mas ele vem até nós para nos restaurar, para nos perdoar, para também nos corrigir, para puxar nossa orelha, né? E nos corrige, dá a correção, mas junto com a correção vem o perdão, vem a restauração da nossa vida espiritual. E é nesse clima que nós encontramos, então, esses dois discípulos no caminho de Emaús. E antes de nós prosseguirmos aqui, eu queremos fazer assim, uma pequena ilustração, um pequeno paralelo entre Jerusalém e Emaús. E eu sei que a maioria dos amados que estarão ouvindo ou assistindo esse vídeo conhece, mas só para relembrarmos, nós sabemos que Jerusalém estava edificado sobre o Monte Sião, em um lugar alto, e Jerusalém significa lugar de paz, da paz, cidade do rei, lugar onde deve reinar a paz. Mas naqueles dias, por uma necessidade, pela necessidade do Filho, Jesus cumpriu o plano redentor do Pai para nos livrar da condenação eterna. Então aconteceu essa polvorosa, né? Ela foi preso, foi esbofeteado, foi judiado, foi zombado, até mesmo por aqueles dois que estavam ao lado dele sendo crucificados, dois malfeitores. Mas em certo momento, um daqueles malfeitores se volta para o Senhor Jesus Cristo e possivelmente ele pensa, espera aí, tem algo errado. Esse moço, ele está sendo crucificado no meio de nós, não abre a boca para se queixar. Possivelmente ele ouviu em meio ao sofrimento, o Senhor Jesus ainda interceder por nós, representados naquela multidão. Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então aquele moço, ele certamente olha para o Senhor Jesus Cristo e possivelmente ele percebe, não, tem algo diferente. E então, possivelmente, ele abandona o seu companheiro naquela questão de zombar do Senhor Jesus, de falar já que ele era o Cristo, mas que ele descesse da cruz, que salvasse ele e eles também. E há um acréscimo, uma parte, né? Um acréscimo também a realizar, que Pilatos prega acima da cabeça do Senhor Jesus, Rei dos Judeus, em latim, em hebraico, em grego. E até os sacerdotes, eles têm a presunção de tentar corrigir Pilatos. Fala, não, fala que é ele que diz que é rei. Mas Pilatos diz, o que eu escrevi. E aquela placa se tornou o primeiro profeta evangelístico na história da igreja, que estava nascendo ali na cruz do Calvário. Nós sabemos que o Senhor Jesus anunciou, né, a igreja no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, na última Páscoa, na noite em que foi traído, ele celebra a última Páscoa, com isto ilustrativamente fechando a antiga aliança, celebra a primeira ceia e anunciando assim, não estava inaugurando, mas estava promulgando, anunciando a nova aliança. Ele parte o pão
dá o cálice, o pão para os discípulos, diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, e este cálice é o sangue da nova aliança, inaugurando ali uma dispensação superior à dispensação da antiga aliança. E olha que a antiga aliança é maravilhosa, porque é a lei de Deus, mas já havia cumprido o seu papel de tutoria, ou seja, de nos conduzir até Cristo. E então, sobre isto, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam conversando, só que eles não compreendiam como podia ser aquele moço que havia operado tantos milagres e havia ressuscitado Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eles viram ele purificando os leprosos, levantando paralíticos, e ele docilmente se entrega ali para ser morto na cruz do Calvário, por pecados, por erros que jamais cometeu, erros que eram nossos. E eles não entenderam isso. E então, eles desceram de Jerusalém, que ainda que estavam passando por breves dias de pavorosa, estavam num tumulto tremendo, mas continuava sendo a cidade de paz, o lugar de paz, a cidade do rei, e no qual o Senhor Jesus, ao terceiro dia, ressuscitaria, e ressuscitou. E esses dois moços, eles não compreenderam, eles não entenderam até ali o verdadeiro propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque diz o texto aqui que eles estavam no mesmo dia indo de Jerusalém para Emaús, ou seja, possivelmente eles não encontravam mais motivo para permanecer em Jerusalém, porque para eles estava tudo acabado. Aquele que eles nele esperavam estava morto. E então eles descem para Emaús. Emaús, geograficamente, está no nível muito abaixo de Jerusalém. Então, no sentido, numa parábola, numa ilustração espiritual, eles estavam saindo de Jerusalém, a cidade da paz, para voltar, numa ilustração, para voltar à velha vida em Emaús. E Emaús, nós sabemos que vem da palavra Hamat, em hebraico, que significa fontes de água quente. Ou seja, estavam saindo do lugar de refrigério, do lugar da paz, para voltar à velha vida. Eu não digo que depois eles não voltariam para casa de qualquer maneira, mas aquele momento não era a hora deles voltarem. Era a hora deles permanecerem em Jerusalém, que era a ordem. Mesmo que os demais estavam todos com medo, né, que havia uma ordem para que todos aqueles que confessassem ser seguidor do Senhor Jesus, mesmo depois dele ter sido crucificado, que fosse preso ou fosse morto, e tinha que sofrer um castigo. E tanto que aqueles dois estavam descendo para Emaús, ou seja, numa outra alegoria, estavam descendo de nível espiritual, saindo da vida de novidade que representava Jerusalém, voltando à velha vida. E os outros demais discípulos que haviam fugido estavam escondidos em um cômodo, com medo dos judeus. E o irmão Pedro, que havia negado o Senhor Jesus, nós
Certamente, mesmo depois que ele já tinha ido ao sepulcro, visto o sepulcro vazio, mas possivelmente ele estava se sentindo péssimo, né? Ele negou, afinal de contas, ele negou seu mestre 3 vezes, depois de fazer depois de tantas promessas de fidelidade. E, amados, não vamos chamar aqueles homens de covarde, não só aqueles que estavam escondidos no quarto, onde o Senhor Jesus iria encontrar eles. Não vamos também crucificar o irmão Pedro. A gente já viu o pregador chamar covarde, prometeu para o seu mestre que seria fiel até a morte, e na hora que precisou ele negou. Amados, quantas vezes nós negamos o Senhor Jesus com as nossas atitudes? Quantas vezes nós pisamos em falsos? Quantas coisas nós fizemos depois de crentes em Jesus Cristo, que se o Senhor Jesus não nos buscasse, nós estaríamos perdidos. E ainda tem também o Judas, né, que negociou a vida de Jesus, mas que o Senhor Jesus, bondosamente, até o último instante, a traição estava consumada, não tinha como. Mas até o último instante, o Senhor Jesus trabalhou para levá-lo, apesar da traição, levá-lo ao arrependimento. Quando aquela multidão vai prender Jesus, Judas dá um beijo no rosto do Senhor Jesus, era o sinal que ele tinha combinado com os sacerdotes, e o Senhor Jesus, ao invés de virar para ele e falar: seu traidor, você já recebeu o dinheiro para me entregar e ainda vem até mim e me diz: eu te saúdo, mestre. Não, o Senhor Jesus, amorosamente, ele fala para Judas: amigo, a que vieste? Ali o Senhor Jesus estava mais uma vez dando uma oportunidade de arrependimento para Judas. Ele já tinha dado uma oportunidade para Judas na ocasião da celebração da Páscoa, quando ele deu o bocado molhado para Judas. Aquele bocado molhado normalmente era dado para aquele que, dentre os assentados à mesa, num banquete, era considerado o mais amado, considerado o mais amigo. Então, aquele bocado não era para Judas, era para João, o discípulo amado. Mas o Senhor Jesus, ele abre mão, deixa de dar o bocado molhado para João, o discípulo amado. Ele sabia que aquele moço que antes era um dos discípulos chamado Boanerges, que era filho do trovão, mas já estava trabalhado a ponto de que ele não iria sentir ressentimento e nem rancor por não receber aquele bocado, até mesmo que ele não teve a presunção de receber aquele pedaço de pão molhado, mas era dele. Mas o Senhor Jesus entrega para Judas na primeira tentativa de demovê-lo do caminho que ele estava trilhando, e que mesmo que a traição tivesse que ser consumada, mas que ele se voltasse para o caminho do arrependimento, não do remorso, mas do arrependimento, como o irmão Pedro fez. O pecado do irmão Pedro não foi menos grave do que trair Jesus. Quando os 10 companheiros, Pedro seguia Jesus de longe, onde iria negar, né, no pátio do palácio iria negar Jesus. Os 10 correram, teve um jovem também que, embrulhado num lençol, seguia Jesus de longe, e eles perceberam: opa, é um deles, deve ser um deles, e larga o lençol na mão deles e foge, e foge sem o lençol, não é?
E então, amados, todos tiveram o seu quinhão de medo, de pavor no momento crucial. Mas o Senhor Jesus disse: eu estava todos os dias no templo, na sinagoga ensinando vocês e não me prendeste. Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Assim, dentro da vontade permissiva de Deus, era a hora das trevas. E não pensemos que o desejo das trevas era que Cristo morresse na cruz do Calvário. O desejo do poder das trevas, que através da humilhação do Senhor Jesus, ele abrisse mão da crucificação, abrisse mão do sacrifício, de se entregar por nós, descesse da cruz e falasse para o Pai: Pai, sabe uma coisa? Esse povo não merece eu fazer isso por eles. Mas o Senhor Jesus, ele, quando Pedro tenta, antes de negar, ele tenta reagir na base da espada, ele fala: olha, guarda essa espada. Você pensa que meu pai não poderia mandar 6 legiões de anjos e me livrar? Mas este é o meu caminho, a minha trilha, para isso eu vim. Aí, queridos, os 2 discípulos, eles não haviam compreendido isso. Tanto que eles iam caminhando, dizem que eles iam caminhando e falando um com o outro, acerca falando entre si, acerca de tudo aquilo que havia sucedido. Mas o mesmo Senhor Jesus que foi atrás de Pedro, buscar Pedro na praia para continuar a caminhada com ele, o mesmo Senhor